Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais uma EBD. Hoje nós vamos falar sobre teologia do louvor. Teologia do louvor. O que significa? Eu já vou fazer a oração. O que significa louvor? Bom dia. Bom dia! Muito bom dia, querido. Beleza? Tudo bem? Então nós vamos falar sobre a teologia do louvor. O que significa louvor? Louvor significa elogio, tá? Aleluia. Aleluia significa Deus seja louvado. Então, aleluia, louvor, tem o mesmo sentido, vem da mesma raiz, sentido etimológico, né? O significado, a origem da palavra. E louvor e aleluia vem dessa mesma palavra, da mesma raiz. Elogio, Deus seja louvado, Deus seja elogiado. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vou fazer uma oração. Não, é só a teologia do louvor. Só sobre o louvor. A gente já falou disso de forma exaustiva. Hoje vai ser mais... eu vou trazer mais um aspecto prático mesmo. Entende? A gente já tem falado de louvor de forma exaustiva. Constantemente a gente tem falado, mas faz parte, está na sequência, né, do cronograma. A gente fez a teologia do culto e aí veio os 4 elementos da liturgia. O Senhor falou sobre dízimos e ofertas, falou sobre a palavra, né, a pregação. Eu falei sobre a oração falada no domingo retrasado e hoje vai ser sobre a oração cantada, que é o louvor. Beleza? E eu trouxe aqui, inclusive, eu estou dando essa introdução para deixar isso bem claro. Eu trouxe aqui 2 orações, tanto a do início quanto a do fim, orações que foram faladas e que foram transformadas em orações cantadas, em louvor. E eu gostaria, assim, se vocês quiserem ficar com o olho aberto, não tem problema. O importante é ficar concentrado. Mas eu gostaria que vocês degustassem, fizessem junto comigo essa oração ao nosso Deus. É uma oração normal ao nosso Deus, nosso Pai Santo. Mas vamos lá. Eu vou falar bem pausadamente. Tu não tens a obrigação de me querer. E eu não tenho condições nenhuma de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu podes me levar a te querer. Com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer. Porque minha vontade depravada, pervertida pelo pecado, nunca te quererá, se tu não me queres. Senhor, converte o meu querer para que eu possa te querer com o mesmo querer que tu me queres. Amém. Essa oração nos é conhecida, foi transmitida, né? E hoje nós podemos conhecê-la e ler e orar, porque os cristãos do primeiro século, eles escreviam, né? Eles registravam. E essa oração foi feita no primeiro século. Mas vamos lá. O texto base, Salmo 117. Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia, né? Salmo 117 só tem 2 versículos, versículo 1 e 2. 1 e 2, somente. Vai dizer assim, ó: louvem o Senhor todos os gentios.
que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, é bem verdade que toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus, como uma espécie de louvor. Então, uma pergunta: por que Deus ordena que louvemos a Ele publicamente em forma de canto, de modo a receber honra e glória do seu povo? Se toda a minha vida já é para a glória de Deus, como uma espécie de louvor a Deus, por que eu tenho que fazer isso de forma coletiva, como uma resposta a um culto que está sendo conduzido por ele mesmo, culto público? Então, a gente louva de um aspecto geral, que é o louvor da própria vida, mas Deus também ordena que a gente louve de modo específico, né? E eu queria dar 3 razões pelas quais nós devemos cantar, mostrando, enfim, que um mandamento, que é um mandamento de Deus, que seu povo cante louvores a ele. No Salmo 117, que a gente acabou de ler, começa com o imperativo. Ali o hebraico é um imperativo. Louvem ao Senhor. Se isso não for suficiente, existem mais de 400 referências bíblicas que falam que o povo de Deus deve cantar louvores a ele. E pelo menos 50 está no imperativo. Uma ordem, é um mandamento, não é opcional. No Salmo 96, de 1 a 4, eu trouxe, tem mais de 400, mas eu trouxe só 2 passagens aqui, porque senão nem teria tempo. Salmo 96, de 1 a 4, vai dizer assim, ó: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, constantemente. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mas temível do que todos os deuses, mais temível do que todos os deuses. E no Salmo 149, versículo 1, vai dizer: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Santos. Então, é coletividade, né? Todos juntos. Então, portanto, o meu primeiro argumento, eu disse que traria 3, né? O meu primeiro argumento é que cantar louvores ao Senhor não é opcional. É obediência ao mandamento bíblico. Ok? Esse foi o meu primeiro argumento. Meu segundo argumento é que há um padrão bíblico de Gênesis a Apocalipse. Que quando Deus faz algo extraordinário, ou quando a sua providência visita a história de forma extraordinária, imediatamente depois o povo de Deus responde com canções. Então, em Êxodo 15, o povo de Israel, em Êxodo capítulo 15, né, o povo de Israel acabou de atravessar o mar, né, aquele milagre espetacular, magnífico, extraordinário. E aí o povo... Aí vamos ler o texto. Êxodo 15, versículo 1 e 2. Aí vai dizer assim, tenha em mente isso, eles tinham acabado de atravessar o mar. Visto, né, aquela maravilha. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então, depois que o povo de Deus sempre louva ao Senhor, falando de uma
uma perspectiva bíblica, né, nos dando o exemplo de que sempre quando Deus entra na história de forma extraordinária, o povo de Deus louva ao Senhor. E aqui Jesus ainda não tinha entrado na história e pisar no nosso chão, viver como homem, né? Santo, mas como homem, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, hoje, ainda que não aconteça mais esse milagre aqui, que é o mar se abrindo, mas nós temos o maior milagre de todos, que é o próprio Cristo morrendo pelos nossos pecados. O que o homem, ainda que ele não admita, mas todo homem tem a maior necessidade humana é o perdão dos seus pecados. É a maior necessidade de todos os homens, todos. Ainda que o ímpio não admita isso. Mas em algum momento a culpa sempre bate a porta. Sempre bate. E nós louvamos por quê? Porque a gente sabe que a nossa culpa, o escrito de dívida que estava na nossa conta, Cristo rasgou no madeiro. Então, a gente tem que louvar o tempo todo. Só por isso já é suficiente. Ainda que ele possa tirar o caroço, tirar o câncer e curar disso, ele faz o que ele quiser. Mas, se não acontecer nada de extraordinário, como o mar se abrindo, a gente não vê mar se abrindo mais por aí hoje em dia. Mas a gente já tem o milagre mais extraordinário de todos. É o perdão de pecados por meio de Cristo Jesus. Apocalipse, eu li Êxodo 15, 1 e 2, né? Agora, um outro texto. Em Apocalipse, vemos doxologia, né, o tempo todo. E aqui eu deixar só esclarecer uns termos aqui, que é importante, porque a gente vê isso na Bíblia. Lá na Bíblia, vira e mexe, a gente vê aqueles títulos que não são canônicos, mas estão lá, a gente lê, e eu sou curioso, eu vejo, eu quero saber, não sei o que significa, eu vou aprender. Então, doxologia, o que é doxologia? Doxologia significa glória. Glória. E por que está lá doxologia? Profundidade da riqueza. Lembra, Romanos? O apóstolo Paulo? Profundidade. Tem um louvor, né? Isso é doxologia. Por quê? Porque está exaltando, né, a sabedoria do Senhor, o poder de Deus. Isso é uma doxologia, é a glória de Deus sendo reconhecida por nós e é um louvor. É o louvor, porque louvor é elogio. Eu louvo a Deus elogiando a Deus. É por isso que louvor não dá para ser, louvor, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Não, não. Isso não é louvor. A Deus não. Louvor a Deus tem que ser elogio a Ele. É quem Ele é e o que Ele fez. Ou o que Ele faz. Ou o que Ele fará. Ok. Mas é isso. Louvor é isso. E aqui não estou direcionando nada para ninguém, não, e até vou deixar isso registrado no culto passado. Entrosamento espetacular. Eu falei isso já com vocês, né? Mas espetáculo. Né? O pastor, a pregação foi sobre beber da água que só Cristo oferece e o louvor. Existe o rio. Perdoe minha voz, que é horrível. Mas a Teca canta melhor. A Teca também canta bem. Aí é espetacular isso. Por quê? Porque o culto está falando uma só coisa. Em uma só voz. Né? Uníssono. E aí, vamos ver aqui. Apocalipse, né? Como eu falei, tem várias doxologias, mas eu vou ler só duas aqui rapidinho. Ele vai dizer o seguinte, Apocalipse 4, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte, E os 4 seres viventes... Vou dar trabalho para o pastor para fazer a edição. Ele vai dar trabalho para ele, tadinho. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso,
nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adorando o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: louvor, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Louvor, doxologia. Apocalipse 15:3 vai dizer: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, a quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, meu segundo argumento, defendido, após um ato sobrenatural de Deus na história, o povo louva. O terceiro argumento é que Deus nos deu um livro nas Escrituras, com 150 capítulos de orações faladas e cantadas. Que livro é esse? Salmos. Então, ele gosta disso. Ele quer isso. Tanto é que ele deu, para que a gente tenha um exemplo, né? Tem um exemplo. E a gente pode cantar, orar os salmos, cantar os salmos. E como a gente faz até aqui. Tem alguns louvores aqui na nossa igreja, na nossa congregação, que cantam os salmos. Então, as canções são didáticas. Elas nos fazem lembrar fatos, ações, doutrinas, pessoas, mexem com nossa mente, com nossas emoções, com nossas vontades, isto é, nosso coração. Por meio da canção, o texto fixa melhor. Então, muitas vezes a gente não lembra nem qual foi a pregação, mas o louvor a gente lembra. Então, quando a gente canta doutrina, canta louvando, exaltando, falando de quem Deus é, teontologia, falando do que Deus faz, que é teologia, isso fixa na nossa cabeça. E a gente vai fixando. Às vezes, e o que o pastor falou, não sei, mas o louvor a gente lembra. Então, por isso que é tão importante o louvor, a responsabilidade com o louvor, estar de acordo com a palavra, o culto está caminhando numa direção só. Isso é importante. Mas, Neto, minha voz é de taquara rachada. Horrível minha voz. Eu estou falando isso também de mim, porque a minha é horrível também. Não tem problema, querido. Se esforce, pede ajuda para a Teca, pede ajuda para a Fernanda. A voz não vai mudar, mas pelo menos ela pode, aqui o tom e tal, o ritmo, para você. Tem gente que não consegue entrar no ritmo de jeito nenhum. E aí ele pergunta para elas entendem, aí você vai tentando, vai treinando. E ninguém faz cesta de 3 pontos sem treinar. Não chega lá e joga e cai. Não faz. Tem que treinar. É treinamento. O que vocês acham que Deus gosta de rotina? Manda, determina rotineiro, culto, domingo para domingo e tal. Por que isso? É treinamento, gente. Não é treinamento? É treinamento, isso é treinamento. Ok? Também é treinamento. Tá legal? Também é treinamento. Então, louvor é meio de graça. E o pecador deve utilizar-se dos meios de graça. Então, esses são alguns argumentos para defender a tese de que Deus ordena que seu povo cante louvores a Ele. Agora eu vou trazer algumas marcas do louvor verdadeiro, ou seja,
como louvamos a Deus de um modo aceitável a Ele. E aqui eu não vou trazer textos, assim, vou só falar as marcas e talvez a gente vá lembrando aqui de algum texto ou outro e vai só especificando, só porque estão todos fundamentados na Escritura. Então, para que Deus aceite o nosso louvor, como ele deve ser? Primeiro, proceder de um coração regenerado, transformado. Entendam, Deus, para que ele aceite o nosso louvor, é necessário estarmos vestidos com a roupa, a justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo, nós não somos recebidos. Nada que a gente faça, ele recebe. Muito pelo contrário. Nós, sem Cristo, somos inimigos de Deus. Não somos amigos. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Não é. E com que motivação, ainda que seja, mas qual a motivação que a pessoa está falando isso? Tem que tomar cuidado. Eu sou cristão. Beleza, sou cristão verdadeiro. Não, eu sou filho do dono do mundo. Por quê? Porque tu está se achando dono do mundo para maltratar, para humilhar os outros, se sentindo mais do que os outros, jactante. Tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Né? Porque, assim, tem muitos cristãos verdadeiros. Eu acredito que são cristãos verdadeiros, sinceros, mas que falam pior do que os pagãos, pô. Se expressam, se vestem pior do que o pagão. Não se enganem. Todas as nossas atitudes, comportamentos, vestimentas estão falando. Ainda que você esteja de boca fechada, mas todas as nossas expressões, comportamento, conduta, forma de se vestir, falam por si só. Falam. E falam o quê? Quem é você? Quem é você? Tá falando ali. Tá falando. Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Então, a primeira marca do louvor aceitável a Deus tem que partir de um coração regenerado, que está com a justiça de Cristo sobre. A justiça de Cristo está sobre a pessoa. Cristo tem que entrar na frente. Como se ele dissesse, calma. Deixa que eu vou na frente, porque senão você não é nem recebido. Se ele não for na frente. Ter uma vida de constante luta contra o pecado. Porque onde tem luta, tem o contraditório, tem o antagônico. Porque se eu não tenho luta, eu continuo escravo, filho de Adão, escravo do pecado. Porque nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos da ira. Então, é necessária uma intervenção divina. Lembra da oração que a gente fez? Se tu não me quiseres, eu não tenho como te querer. Não vou, eu sozinho não consigo. Então, é necessário que tenha o contraditório. O que é o contraditório? É o Espírito Santo. E aí vai ter luta. Porque a natureza, o remanescente do pecado ainda está em nós, né? Como o pastor sempre fala, já eu ainda não. Porque assim, rapidinho aqui, nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós ainda seremos salvos. O que significa isso? Nós fomos salvos da culpa do pecado. Na cruz, é um evento, aconteceu. Ponto. Da culpa. Nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Chama de doutrina da justificação, né? Na cruz. Fomos salvos da culpa do pecado. Doutrina da santificação. Nós estamos sendo salvos. É o processo. Só vai acabar quando a gente morrer se Jesus voltar antes. É a santificação. Estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Doutrina da glorificação. Que aí a gente vai ser livre totalmente da presença do pecado. Então, enquanto a gente está no meio, ainda aqui, a gente está no meio.
A gente está sendo salvo, transformado, conformado à imagem de Cristo, a mente de Cristo dominando. E isso é luta. É luta. A carne que é um negócio, o espírito. E aí é luta. Lembra o apóstolo Paulo, lá no Romanos capítulo 7? A lei que... Eu amo a lei de Deus, mas a lei do pecado ainda me inclina a fazer... Eu faço o mal que eu não quero, eu faço. Lembra disso? É isso. É luta. Então, Deus só vai aceitar o louvor do cristão verdadeiro, que luta contra o pecado. Ele não vai aceitar a adoração de quem está com as mãos sujas. Terceiro, nutrir bom relacionamento com os irmãos. Lembra? Primeiro vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois vem e oferta. É Bíblia. Ok? Tudo isso aqui é Bíblia. Então, ele não vai aceitar o louvor se você tiver com birra lá com o irmão, não. Vá lá. E olha só, não é se você tem algo contra o irmão que a Bíblia diz, é se o irmão tem contra ti. Ou seja, é para massacrar o orgulho, para bater no orgulho. Por quê? Porque, galera, se eu tenho alguma coisa contra o irmão, é fácil. Poxa, né? Vamos lá. Fazer por menos. Ou perdoar. Porque se é cristão, tem que perdoar. É perdoar. Agora, não, é se o irmão tem algo contra ti. Então, tu ficou sabendo que o irmão tem alguma coisa contra você? Vou deixar para lá para evitar. Não, evitar não. Evitar não. Tem que ir lá, claro, com amor, com carinho, não é? E aí, que história é essa? Não. Não é isso, não. Não é isso que eu falei. Não foi isso. Não é isso que eu tô falando. Que história é essa aí? Não é que entendeu? Cada um sabe a liberdade que tem, ok? Pô, tranquilo, vai. Mas assim, poxa, irmão, o que houve? O que eu fiz aí e tal? Né? Ainda que não tenha, para você, às vezes não tem nada a ver. Gente, nós temos realidades diferentes. Tem coisa que é importante para você que não é para mim. A gente tem que saber lidar. Tem brincadeira que a gente pode fazer com um que não pode fazer com o outro. É assim, pô, que funciona, pô. Em casa eu vejo isso, pô. Elas sabem que eu não gosto muito de brincadeira, de zoação. Elas o tempo todo uma zoa a outra. Mas elas até sabem, né? Graças a Deus a gente já fez essa teologia da autoridade. Ela sabe quando a mãe está falando sério e quando a mãe está brincando. Mas elas brincam o tempo todo. Mas elas não vêm para mim com isso, com essa brincadeira. Não vem, pô. Porque sabe que isso é importante. É importante a gente reconhecer, né? Evita, nossa, tantos problemas. Então, para que Deus aceite o nosso louvor, é necessário nutrir bom relacionamento com os irmãos. O louvor deve ser teocêntrico ou cristocêntrico. Os dois, na verdade. O louvor tem que ser cristocêntrico. A centralidade de Cristo é essencial, importante, essencial e necessária. Se não for por meio de Cristo, não vai chegar, não adianta. Não vai. Deus não vai receber. Mas aqui a gente fala de forma exaustiva porque é importante. Deve ter como fonte a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Para que a gente não erre. Deve ser em demonstração de gratidão. Deus, eu já falei isso aqui na teologia do culto, uns domingos atrás, Deus, quem conduz o culto é Deus. Nós não conduzimos nada. Nós participamos do culto de forma responsiva. Nós respondemos aquilo que Deus está fazendo. É Ele que está fazendo. Agora, de que modo a gente responde? Gratidão. Com gratidão. É sempre gratidão. Ele se apresenta, diz quem é. Na abertura. A gente responde em louvor, em reconhecimento de quem ele é. E aí, confessa pecado. Porque a gente entendendo quem ele é, vai voltar, pô. E a gente entende quem nós somos. Ele santo, nós pecadores.
então eu tenho que confessar pecado. E aí a gente canta depois em gratidão a perdão que ele nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, sempre gratidão. E aí agora eu estou perdoado. Agora nós vamos ofertar também gratidão, dizimar. E o professor Johan falou de forma belíssima, sobre essa questão do dízimo e oferta. Eu aprendi bastante esse dia. Porque a minha esposa sabe, uma das minhas maiores dificuldades no início foi dizimar. Entendeu? E hoje eu entendo, na verdade, 10% para mim é pouco. Queria dar mais. Quer dar mais. Dá mais. Mas, assim, gratidão. Gratidão o tempo todo. Aí vem a palavra. A palavra, Deus falando conosco. E o professor Johan também falou sobre. E aí a gente responde em gratidão pelas instruções de Deus, pela condução, pelo consolo. A palavra faz tudo isso. Então, gratidão. Então, o nosso louvor tem que estar com a motivação correta. Gratidão. E deve ser de todo o coração. Eu trouxe só alguns, né? Hoje eu prometi para minha esposa que ia acabar cedo. 10:05, hein, esposa? Ó. Aí, porque, assim, eu queria levar um tempinho na oração final, porque eu acho interessante essa concentração. Então, deve ser de todo o coração. Nós devemos desligar das coisas lá de fora e obedecer a Deus. Ele deseja, ele se agrada, ele ordena que nós o cultuemos. E o louvor é um dos elementos da liturgia do culto, da organização do culto, a sequência. E é importante a gente conhecer isso aqui, uma espiritualidade saudável, um link entre a vida de uma forma geral e o culto público, o culto da vida, o culto público. Porque um está ligado ao outro. Se a nossa vida não for um culto a Deus, Deus não vai aceitar o nosso culto público. Se eu não tenho o entendimento correto do culto público, eu não vou ter transformação na minha vida. Não tem transformação, não tem mudança. Entende? É primordial e extremamente necessário que a gente entenda quem Deus é e quem nós somos, para que isso traga transformação para nós. Porque quando eu entendo que eu sou pecador, tem um problema sério aí fora, na sociedade, que é a transferência de culpa, a vitimização. Se eu coloco a culpa na doença, não estou dizendo que não existam pessoas que estão doentes. Tem. E aí tem que buscar tratamento. Deus deu sabedoria ao homem aí, para psicólogo, médico, tudo. Agora, e louvado seja Deus por isso. Agora, as pessoas preferem terceirizar a culpa. E por quê? Porque aí eu não preciso mudar. Quando a culpa é do Felipe, eu não preciso mudar. Pô. A culpa não é minha. Quando eu entendo que a culpa é minha, eu preciso mudar. E mudança traz sofrimento. Não tem jeito. Não existe mudança sem sofrimento, sem dor. É necessário que tenha essa dor para que a gente entenda e mude. E mude. Sempre dependendo do poder do Espírito Santo. Não estou falando que é fácil, não estou falando que eu consigo, nossa, agora agora resolvo tudo, tranquilo. Não, querido. Se Deus quisesse me salvar somente, não tivesse uma missão para todos nós aqui, ele salvava e levava. Se estamos aqui, nós temos uma missão ainda. E John Piper ele vai dizer o seguinte, John MacArthur vai dizer o seguinte, a missão da igreja é muito mais adoração do que evangelização. Se você não adora, tu não consegue evangelizar direito, correto? Da forma correta.
A adoração em todos os aspectos, né? Todos os sentidos da vida, culto público, é necessário para que tenha transformação, que às vezes a gente evangeliza sem falar nada. Já aconteceu com vocês? Com certeza. A gente evangeliza sem falar nada. Quando você diz não para o pecado, já está evangelizando. O pessoal está pensando, que tem alguma coisa diferente. Todo mundo faz, por que não? Eu escuto muito isso na polícia. Mas todo mundo faz. Mas eu sou rato? Como diz o pastor, corrida dos ratos? Não. Eu não vou para onde todos vão. Eu vou analisar, pô. Deus me deu uma capacidade cognitiva para eu receber informação e não sair armazenando e fazendo. Não, eu tenho que pensar, refletir, quais são as consequências. O professor Johan fala muito disso. Quais são as consequências? Eu tenho que pensar. E aí, talvez, tu tenha que dizer não para onde todo mundo está indo. Tem que pular do contrário. E aí tu vai ser cancelado. Dane-se. Importa que eu agrade a Deus ou os homens? Vamos orar? Podem ficar de olho aberto, se quiserem. Se quiser, para concentração, você tiver que fechar o olho, pode fechar. Mas eu gostaria porque é importante a gente refletir e orar. Pai, ouve-me. Pai, livra-me do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Pai, livra-me do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Senhor, do medo de ser humilhado e desprezado, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Senhor Jesus, é a alegria que preenche a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso. Que adianta eu ter tudo se me falta a tua beleza? Pai, livra-me do meu pior inimigo, eu mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma oração de Marco Teles. É por isso que eu falei que você é uma oração de Marco Teles. Na verdade, é uma oração que foi escrita na época medieval, por um cristão medieval. E Marco Teles transformou ela numa oração cantada, num louvor. E é lindo. Depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo lá para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado. E